meus amigos. Deu ruim ontem, hein? Remo. Vitória. Triste a situação do Clube do Remo na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão teve até alguns bons momentos, competiu na primeira etapa, mas no segundo foi um atropelo e cabia mais, tá? O Remo teve sorte. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Eu sou o João Vanderlei, sempre ao lado de Matheus Pauxis, Yuri Costa e também o nosso convidado da redação integrada de O Liberal, o nosso grande Caio Maia, também já está por aqui para falar sobre os assuntos do dia, portanto. E vamos ouvir Juan Carlos Osório, que assumiu a responsabilidade sobre o resultado e também sobre as mudanças, que fez aí com que a equipe caísse de rendimento. Remo. Clima de velório na bancada, diz o rei das marcantes. Que isso? Como disse o Matheus, né? O representante paraense no Campeonato Brasileiro. Vocês querendo ou não, João Vanderlei? Esperávamos um resultado bom para o Clube do Remo. Eu, com isso, esperava uma vitória, tanto que o meu palpite foi esse ontem. Mas o que aconteceu foi isso aí lá no Barradão, né? 2-0 para a vitória e poderia ter sido mais. Renato Kaiser e o Baralhas fizeram os gols do Vitória. Remo foi salvo pela arbitragem. Naquele lance do Marlon, que ele mete a mão na bola, pra mim foi pênalti, tá? Pra mim foi pênalti, a bola tá ali em cima da linha. Em cima da linha é pênalti. Ele marcou falta do Kaiser antes da mão do Marlon. Aí o Remo teve sorte. O Marlon teve sorte, principalmente. Depois, o Remo teve sorte num gol que depois foi marcado impedimento na origem da jogada. No gol do Vitória. Pra mim, a arbitragem errou no pênalti anulado do Vitória no segundo tempo, que o Léo Andrade atropela o jogador do Vitória. E esse era o terceiro lance que eu ia pontuar. Confesso que eu não vi o Léo Andrade colocar o pé na bola, cara. Pra mim, ele pega só o jogador. Pois é, pra mim ele coloca o pé na bola depois de dar uma bicuda no jogador do Vitória. E aí, até pra deixar claro, porque daqui a... calcular aqui umas 3 rodadas, vão dizer que o sistema tá contra o Remo, que a CBF não quer o futebol do Norte na Série A, que não presta, que sempre roubam o Remo. Então, vamos lembrar desse lance que tiraram esse pênalti do Vitória. Na minha opinião, a equipe de arbitragem errou ao chamar para revisão, porque para mim não foi pênalti. Então, quando tiver um lance polêmico contra o Remo daqui a um tempo, vamos lembrar que não é o sistema, que não é a CBF, que não é o Caio Maia, os Illuminati que estão contra o futebol do Norte. É todo mundo. Sobrou pra mim. Porque toda vez tenta se criar uma teoria da conspiração de que o sistema não quer o futebol do Norte na Série A. Então, quando acontecer um lance polêmico a favor do Remo, não gosto de dizer, mas ou contrário ao adversário do Remo, bora lembrar desse lance aí que aconteceu contra o Vitória. E aí, senhores, pra gente falar desse jogo, já abro a discussão falando que o Remo começou perdido ali os primeiros 15 minutos, né? Parecia que não sabia onde estava. Depois, ali da metade do primeiro tempo até mais ou menos ali no final, o Remo se encontrou na partida, conseguiu ficar com a posse de bola, competiu, brigou ali frente a frente no meio de campo. Foi um jogo bastante truncado no primeiro tempo, né? O Vitória desceu a porrada, né? E o Remo também não ficou atrás. Foi um jogo de bastante contato físico no primeiro tempo. Mas aí aconteceu o seguinte, o fator que foi determinante, né? Pelo menos na minha opinião. O cartão amarelo do Zé Ricardo. E já tá claro que hoje o equilíbrio do meio de campo do Clube do Remo, pelo menos nesse início de ano, está na presença do Zé Ricardo. Porque quando ele sai e entra o Pavani no segundo tempo, o Pavani acha que ele tá jogando a Série C, cara. Porque ele prende a bola de um jeito e demora pra soltar, que ele acaba perdendo assim umas bolas que são bestas até de certo ponto, sabe? Série C é outro ritmo, Série A, perdão, é outro ritmo de jogo. E aí é a questão do nível do jogador, né? Pra mim, a diferença entre um jogador de Série A e um jogador de Série B ou Série C é que o jogador de Série A ele consegue fazer as coisas boas mais vezes, de maneira mais regular e de maneira mais rápida também. Não que, por exemplo,
falte qualidade no Pavani. Talvez em alguns momentos falte um pouquinho de intensidade. E o Pavani, de longe, não foi dos piores dentro dessa partida. Para mim, o pior em campo foi o Léo Andrade. Se eu tivesse aqui ontem, eu votaria no Léo Andrade. Segunda vez que o Léo Andrade faz. Ele foi horrível. Ele não ganha por cima, ele não ganha por baixo. Ele ainda dá sorte que o Marlon é, de vez em quando, espalhafatoso nos erros. Então, quando o Marlon erra, é muito feio. E aí acaba ofuscando um pouquinho a péssima atuação do Léo Andrade nesse começo. Não significa que ele é um cara horrível, mas que nesse jogo ele foi. Então são duas coisas diferentes. Teve até um superchat ainda há pouco aqui do nosso colega, que até sumiu aqui, o Edson Remista. Ele fala que quando o nosso melhor jogador falha, o negócio não tinha como dar certo. E no lance do gol, a saída do Marcelo Rangel foi muito feia, mas muita gente falhou dentro do sistema do Remo. De fato, foi um problema que acaba chamando a atenção. No primeiro tempo, até o Rangel ele fez algumas defesas que foram importantes em determinado momento, só que deu para ver que não era aquela defesa tão segura assim. Mas no primeiro tempo o Remo ele foi competitivo, mais um competitivo que teve ali uma certa capacidade até certo ponto, porque ele era um competitivo que não gerava tanto volume de jogo, e quando teve o contra-ataque com o Aleph Manga, acabou perdendo a chance de gol. E no segundo tempo o Remo começa bem, o Remo ele perde uma chance com o Patrick de Paula, perde uma chance com o Pikachu, e mais a coisa desanda depois, principalmente, que ele vai mexendo no banco de reservas. E aí a gente vê um Remo terminar com o Marcelinho na ponta direita, o Marcelinho que é lateral direito, o Patrick na ponta esquerda, o Pavani de primeiro volante, o Dodô, que era excluído da Série B, entra como uma solução na Série A, o Eduardo Melo, que para mim poderia ter sido titular nesse jogo, mas que era reserva do reserva na Série B, entra como uma solução na Série A. Então, para esse primeiro jogo, o elenco que o Remo montou não funcionou, foi ineficiente. Então, quem montou o elenco do Remo, até que ponto é Marcos Braz, até que ponto é a diretoria do Remo, para esse primeiro jogo, o elenco se mostrou ineficiente. E o que dá esperança para o torcedor do Clube do Remo é que, com certeza, uns 3, 4 vão ser titulares diferentes do que foram nessa partida, porque deve entrar Leonel Pico, deve entrar mais gente nesse elenco, nesse time do Clube do Remo, se conseguir daqui a pouco diminuir a pena do Diego e do Nico, devem ser titulares. Mas, para esse primeiro jogo, aquelas apostas que o Remo fez em jogadores para se recuperarem, o planejamento do Remo de só começar o treinamento em janeiro, quando tinha time que já está treinando desde dezembro, se mostrou ineficiente. Porque, além de tudo, foi um Remo pesado. No segundo tempo, o Fábio corria, dava tapa e... Sobre essa questão de cronograma, eu acho que por conta do fim da temporada, talvez não teria nem como começar mais cedo. Cara, mas a questão é a preparação. O Remo, se fosse começar um time a treinar a pré-temporada, ia ser a mesma base da Série B. Os contratados só iam chegar mais tarde e o resultado não ia mudar, talvez. Não, mas vai demorar para engrenar do mesmo jeito. Mas acho que é uma questão física também, do jogador que estava na Série B e estava precisa aproveitada para a Série A, agora tá eu acho que o problema não é acho que o problema não foi nem físico, Matheus. O problema foi de organização e foi de acerto. O segundo tempo foi de físico também. O Remo não conseguia correr no ritmo do Vitória. O Fábio dava um tapa e ninguém conseguia acompanhar. Para mim o problema foi de acerto. Por quê? Eu concordo. O Remo jogou com uma linha alta na frente e jogou pro tudo ou nada. Uma linha alta e zagueiros lentos, né? Eu não digo nem zagueiros lentos, mas quando você fica tão desguarnecido assim, o Remo perdeu completamente o meio de campo, cara. E fica muito mais difícil pro zagueiro quando você não tem ninguém ali te protegendo no meio de campo para que o trabalho de contenção, quando a bola chegar nele, fica um pouquinho mais fácil. Os caras chegavam sempre no mano a mano em situação de superioridade numérica, e aí, pode ser até o Alaba, pode ser até o Rudiger. Se tiver um time minimamente competente para te punir, vai ficar difícil para qualquer zagueiro. No segundo tempo, o meio de campo do Remo foi completamente inútil. Eu tava até com uma dificuldade de tentar encontrar qual área foi pior, se foi a defesa ou se foi o meio, né? Eu até comentei com o Matheus hoje de manhã que ontem nós falávamos sobre quem jogaria na lateral esquerda e cogitamos o Léo Andrade, que pode também jogar de lateral esquerda. Ele era lateral na base do Curitiba. E aí o Osório me vem improvisando o Kaique, que é um zagueiro melhor que o Léo Andrade, e deixando o Léo Andrade na zaga, né? Mas eu acredito, a gente pode lembrar aqui que o time do Remo começou a cair de rendimento após a saída do Jaderson. Não que o Jaderson estivesse fazendo um grande jogo, é que o Patrick, mais uma vez, não entrou no jogo.
Ele estava completamente desligado, não conseguiu acompanhar o ritmo, como o Matheus falou hoje de manhã. Eu ganharia dele numa corrida, facilmente, bota a gente aí pra correr uns 3 metros. Aí eu já discordo, porque o Jadson não conseguia prender uma bola. E quando prendia, perdia rápido. E também pra tava mim, muito pra mim, pesado. pra mim, Não o que fiel, ele fizesse pra um mim, o grande fiel jogo. da balança Só foi o Zé ontem Ricardo. foi o Zé Ricardo, E cara. assim, desculpa te interromper, Yuri, assim, o argumento do Osório do cartão amarelo pra retirar o Zé Pra mim Ricardo. não faz sentido Não faz nenhum, sentido cara. nenhum, porque o Patrick de Paula também tinha cartão amarelo, e eu acho Pois que é. o Patrick... Vamos aproveitar Patrick o de Paula gancho. fez um jogo pior do que o Patrick. Vamos aproveitar o gancho, vamos ouvir o Osório, essa explicação dele, do porquê ele tirou o Zé Ricardo e sobre os acertos que ele fez. Roda aí, Andy Show, por gentileza. Uno de nuestros mejores atletas en el primer tiempo, sin lugar a dudas, era Zé Ricardo. Infelizmente para él, recibió tarjeta amarilla. Yo personalmente prefiero mudar a los jugadores con tarjeta amarilla lo antes posible, porque el fútbol profesional es muy difícil 11 contra 11 y mucho más difícil 11 contra 10. Entonces, la primera modificación, sin restarle a Pavani, yo creo que en el juego tiene mejor capacidad de vincular el mismo Zé Ricardo, y a la hora de recuperar la pelota, Pavani puede tener el extra. En ese momento no necesitábamos en esa posición. Sin embargo, yo asumo la responsabilidad porque sabía a lo que exponía el equipo. Tá aí o Osório, né, falando que tirou o Zé Ricardo por causa do cartão amarelo, que colocou o Pavani esperando que ele desse um pouco mais de combatividade e também de criatividade, e ele assumiu a responsabilidade, né? Dizendo que ele sabia que ele exporia, que ele iria expor um pouco mais a equipe. Expôs. Mais à frente, ele cita no corte, né? Ele cita a questão do Patrick de Paula. E ele disse que não tirou o Patrick de Paula porque não tinha outro meio-campista canhoto no elenco. Mas ele mantém o risco da mesma forma. Pô, se você, eu entendo ele falar que o jogo estava físico demais e que poderia ficar mais difícil, como até ele mesmo falou, um 10 contra 11 do que já estava um 11 contra 11 ali no campo. Mas, cara, o Zé Ricardo, se você pede para ele dar uma segurada um pouquinho mais no ímpeto da marcação, você ganha muito ali com a bola, com a bola no pé. Tem que acreditar na inteligência do teu jogador, né, João Vanderlei? Porque, pô, cara, se ele for tirar toda vez o volante que tá amarelado, todo jogo a gente vai tirar o volante, pô, basicamente. Dificilmente um jogo de Série A termina sem o amarelo para um volante, principalmente um primeiro volante de um time que vai marcar alto. Que se a bola passa da pressão, ou o cara dá a bola longa para cima dos zagueiros, ou o cara acelera, que é o que o Dudu fez muito bem no segundo tempo, puxando a bola no meio de campo do Vitória. E o primeiro volante é quem vai dar porrada, que é pro zagueiro não ter que dar. Então, toda vez que um zagueiro, se um volante vai amarelado, ele optar por tirar um volante, então todo jogo vai ser Pico Zé Ricardo, tira o Pico e bota o Zé Ricardo, tira o Zé Ricardo e bota o Pico. Então, sabe, é uma questão que chama atenção, porque se vai ser o estilo dele, o Remo vai ter que ter pelo menos mais 2 volantes de contenção. Porque se a gente for pegar o elenco do Remo hoje, o volante de contenção mesmo é Zé Ricardo e Pico. Não tem outros volantes de contenção. E em relação à forma do elenco do Clube do Remo dentro desse jogo, o que dá esperança pro torcedor é que muita gente vai entrar, mas também chama atenção a quantidade de jogadores que entraram nesse jogo e que claramente ou não aprenderam que era a oportunidade da Série A, ou claramente estão num ritmo muito abaixo. A gente tava falando sobre a pré-temporada do Clube do Remo. O Vitória, o torcedor até falou, o Vitória tem 7 jogos no ano, mas o time principal do Vitória começou a jogar semana passada. Ou seja, dia 24, se eu não me engano, 23 pois a 24. Isso também rapidinho, conta, João. Então, a pré-temporada do Vitória durou até o dia 24. A pré-temporada do Remo durou até o dia 17.
Então, além do Remo começar depois, por exemplo, de uma Chapecoense que está treinando desde dezembro, de um Coritiba, de um Atlético Paranaense que já iniciaram trabalhos desde dezembro, o Remo, ele iniciou o trabalho já em janeiro. E o início de trabalho em janeiro do Remo, que foi mais ou menos o mesmo momento em que o Vitória iniciou o trabalho, o Vitória continuou fazendo a pré-temporada com o elenco principal e começou o ano com o elenco sub-23, sub-20, que, se não me engano, empatou 3 jogos no Campeonato Baiano. E só foi começar a jogar 3 dias antes do Bavi e uma semana antes da estreia na Série A. Então, a preparação do Vitória, se a gente for pegar com o elenco profissional, foi até maior que a do Remo, porque o Vitória estendeu um pouquinho a pré-temporada com o elenco titular. Então, esse é o ponto que a gente tem que falar, porque esse primeiro jogo, então, é o fundamental importância à pré-temporada. E, para mim, claramente, alguns jogadores do Remo ainda estão no nível físico muito abaixo de uma Série A. E o nível físico afeta a qualidade, a qualidade que o cara vai apresentar dentro de campo. Por exemplo, o Patrick, ele fez uma jogadaça no segundo tempo, que é pro lance, se eu não me engano, do Pikachu. Que o Pikachu chuta errado, mas foi uma. Eu não digo nem chute errado, foi um chute que passa perto até. Bate ali na defesa, né, e vai pra... Eu queria só complementar o que o Matheus está falando, porque, claro que a gente tem problemas graves de elenco, sobretudo esse que foi mandado pro jogo contra o Vitória. É um elenco que estava jogando Parazão agora, tem muitas deficiências, só que eu acho que a gente não pode atribuir o problema do Remo somente à falta de qualidade do elenco. Eu acho que teve problemas de encaixe. Vamos pegar essa declaração do Osório agora, por exemplo, em relação à dupla de volante. Ele colocar o Pavani para ser o volante defensivo, mas combativo no meio de campo, assim, não vou dizer que ele não conhece o elenco porque ele está treinando todo dia, mas ele tem uma visão de elenco completamente diferente dos últimos 5 treinadores do Remo. Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, né? Porque a gente tem outros profissionais que estão passando em circunstâncias completamente diferentes e entendendo que o jogador tem certa característica, inclusive já colocaram o Pavani para jogar de 10 em algumas partidas, e o Osório compreende o cara como mais combativo. Sabe, tem alguma coisa que não condiz aí. E se tem outros profissionais dizendo uma coisa antes, eu acho que o Osório pode começar a repensar um pouco sobre essas características de elenco. E no jogo passado, Caio, quem jogou de primeiro volante quando o Remo quis ir pra frente foi o Patrick de Paula. Que eu acho que até pouquinho mais combativo que o Pavani, inclusive. E o Patrick de Paula, eu não sei o que vocês acharam, mas eu gostei da partida do Patrick de Paula, tá? Foi um dos poucos, não, até com bola, Matheus. Eu acho que ele foi um dos poucos erros com a bola nos pés, João. O Patrick de Paula, pelo menos, foi um dos poucos que mostrou iniciativa com a bola no pé. Porque o Remo, quando tinha às vezes a bola, ficava tocando até perder. Ele pelo menos tentava chutar. Mas errava. Chegou um momento, sempre tentava uma inversão na frente da defesa, que quase nunca era... Porque chegou no momento da partida... E isso é uma coisa que ele tenta há 4 anos, pô. Só que ele tenta chutar na Botafogo pequena área, não consegue. E aí o Patrick de Paula percebeu isso, que ninguém tava chutando, ele começou a chutar de fora. Ele pegava a bola de onde ele tava, ele chutava. O gol pra vocês, o primeiro gol do Vitória, que é aquele cruzamento na área, é mais falha coletiva ou falha individual de mais alguém? É coletiva, mas a do Rangel foi fundamental. Se o Rangel não erra, as outras falhas não seriam apontadas. Só passando aqui no superchat, o Felipe Pessoa mandou R$5, falou que o Marcos Braz falou que não estava atrasado, que deveríamos cobrar resultado. Tá aí, agora não dá nem para cobrar. Não, mas também calma, pessoal. A primeira rodada do Brasileiro. Mas é resultado. O Edson Remista fala que o time do Remo não tem noção de que não está mais na Série B. Série A é outra história. Diz aqui o Edson Remista, que mandou também o superchat aqui no nosso YouTube de O Liberal, João Vanderlei. Cara, faltou principalmente competição e faltou peça no segundo tempo. Isso aqui todo mundo concorda. Mas aí é o seguinte... A gente não pode tratar essa derrota pro Vitória, ainda mais do jeito difícil que foi, como se fosse acabar o mundo, cara. Não, acho que não é nem esse o tom para se ter, sabe? Mas é um peso, João. Porque a impressão que passa, se tomou esse atropelo no segundo tempo do Vitória, imagina dos outros. E é um peso mas que aí vai... que tá, Matheus, a gente tá em janeiro ainda. Mas eu acho que é um peso que vai para além do elenco. Claro, a gente pode pensar que os reforços vão chegar, mas é um peso que vai para além disso, é um peso de encaixe. É um peso de jogador não entendendo o estilo de jogo. E para o Campeonato Brasileiro, que o Remo vai precisar de ponto lá na frente, as outras primeiras rodadas são cruciais. E a partida contra o Vitória, foi uma partida vista por todos nós como vencível. Todo mundo ficou otimista nessa partida. E aqui na bancada nós dissemos que o Remo faria pelo menos 4 pontos nas 2 primeiras rodadas. Pelo nível do adversário. Um jogo de 6 pontos, apesar de ser no início do campeonato, mas foi um 6 atropelo no pontos. segundo tempo. Foi um atropelo. Sim, claro.
tomou um atropelo no segundo tempo. Isso é verdade, isso O é meio de inegável. campo do Remo simplesmente inexistiu na segunda rodada. O Vitória fez o que quis. Tem um amigo meu que disse que a defesa do Remo era uma mãe e o meio de campo era um pai ausente. Muito específico. Isso senhores, o Remo vai precisar acelerar a vinda de mais alguns jogadores? Porque, por exemplo, Monte, Pico, quem mais? O Osório falou no Catarose ontem, que deve estar chegando, com o O Fred, Osório lateral confirmou, esquerdo, inclusive, no Catarose. que no caso seria até um cara para dividir ali, competir pela posição com o Patrick de Paula, né? Zé Como o Wellison segundo homem também. ali no meio de campo. Zé Wellison vai ter que acelerar o processo para colocar todo mundo para jogar logo Cara, com esse resultado? não sei se acelerar, mas o Osório ele vai ter que rever algumas questões. Por exemplo, isso aí não foi questionado e me incomoda às vezes quando ele fala que ele não vai falar muito individual. Mas por que ele levou o Patrick para jogar na ponta e não o Marrone? Aí são escolhas técnicas, né? Então, se o Marrone não serve para jogar na ponta e o Patrick serve, qual a função do Marrone no elenco do Clube do Remo hoje? É jogar de 9, é jogar de segundo atacante, é jogar de quê? Porque nem de novo, porque ele preferiu levar João Pedro e Eduardo Melo. Outra, Sabe? Então são alguns pontos que questiona-se no elenco do Remo hoje e nas escolhas do Osório. É ver que deixou o Pana, o Remo não explicou porque o Pana não foi. e outra Por exemplo, levou o Dodô, que pra muitos não era nem pra ter ido. Quando viralizou a foto da pré-temporada, disseram que o Dodô ia carregar a mala. O Dodô entrou o jogo pra tentar decidir. O Dodô entra pra decidir. Ele o jogo joga da o Série A. Patrick de Paula como segundo volante, né? Exatamente. Será que ele o tinha. Osório vendo o Dodô no treinamento aí? Porque não é possível que ele veja o Dodô Não, como mas é o que ele tem, Yuri. É o que ele tem agora. Não, mas ele Será? tinha o Pana, por exemplo. Ah, não sei não. O Pana foi titular na Série B. O Dodô não era nem utilizado. Essa aí né? só ele respondendo. Essa aí é só ele respondendo. Mas, por exemplo, acredito que até o time teria um pouco mais de força para contra-atacar, por exemplo, se tivesse Nico e Hernandes no time. Pra mim é outra parada. São os únicos velozes. Esse time do Remo não tem velocistas, tá? E isso vai ser uma perda com o passar das rodadas na Série A, a gente vai sentir, o time do Remo vai sentir muito isso. Ainda mais quando tira o Aleph Manga, que não estava fazendo uma partida boa, mas também não estava mal no jogo, né? E é um cara que Manga pode te foi o trazer melhor algo atacante diferente. do Remo nesse jogo. Foi ele que criou, inclusive, a primeira grande oportunidade do Remo no jogo, numa bola que ele Recebeu do corta Patrick de da Paula, esquerda para o meio, sai fintando e chuta perto do gol. Acredito que foi até um erro tirar o Aleph Manga, mesmo ele não jogando bem, porque era o único que poderia escapar. Porque se você tem, por exemplo, ali o Nico Ferreira, que é rápido e operário, você tem o Hernandes, que tem uma capacidade de técnica bem considerável também. Acredito que o Vitória se sentiria um pouco mais combalido a não atacar tanto assim. A pelo menos ter um pouquinho mais de cuidado contra o Remo. Porque no final, cara... No final foi uma agonia enorme. Foi que nem aquele áudio lá, acaba, pelo amor de Deus, acaba. Não, e até em relação a isso, Caio, sobre o Diego e sobre o Nico, o Remo não descobriu em cima da hora que não ia ter os dois na Série A. Exatamente. E aí, se o Remo tava contando que poderia conseguir um efeito suspensivo para ter os dois na estreia da Série A, aí também pode ser uma visão errada. Imagino que o time não pensou nisso. Mas quem ele leva, ou quem ele deixa de levar, e quem ele deixa de utilizar, chama atenção. Porque, por exemplo, tu tá tomando uma pressão, tu quer trocar o teu meio de campo, tu quer tirar teu volante. E o Vitória tá indo muito mais nos contra-ataques na transição. A tendência é que tu fique mais com a bola. Aí tu prefere colocar o Pavani de primeiro volante do que o Cantígio? Que não é o primeiro volante, mas tem muito mais características do que o próprio Pavani. Muito mais experiência Lastro do primeiro de volante Série A do que o próprio Pavani. Então, sabe, são algumas decisões que chamam a atenção. E não é porque o Remo perdeu. É como o Remo perdeu. Porque se o Remo perde por vitória tomando só aquele 1x0 gol do Kaiser, a gente talvez estivesse falando muito mais de Marcelo Rangel da defesa do que dos outros. Deixa eu fazer uma pausa no rádio, rápida, senhores. Agora 11h16 na 98.9, a gente vai continuar aqui no YouTube, mas falo pra você que o intervalo no rádio também é rapidinho, tá? Liberal Mais Esporte, você está na 98.9. Continuando aqui no YouTube, o Francisco Gomes, às vezes acreditar que dá é um problema. Acredito que isso não é um problema, o problema são as escolhas que são feitas algumas vezes, né? Aí o time perdeu porque a torcida acreditou que dá. O Ivaldo Elias, vocês acham que o Manga pode se dar bem em Belém? Acredito que sim, tem margem para crescimento. O Érico Castro, eu prefiro o Manga que o Nico. O Nico ajuda na defesa, mas é horrível quando chega na frente no 1 contra 1.
Lembrando que o Nico foi um dos líderes em assistências do Remo na reta final da Série B ano Esse time do Remo passado. Fez um precisa golaço muito- contra o precisa de Cuiabá, né? velocidade, Também gente. tem isso. Esse time do Remo é um time muito lento, muito Pessoal, pesado. Alguém tem que correr. O pessoal subestima muito o Nico, tá? O Nico é um cara que pode ser muito importante pro Remo também esse ano, assim como foi no ano passado. O Henrique Cel. João, para de passar pano pro Remo, já Verdade. tá chato. Ó, Você quando pegou eu vou lugar- te chamar você de pegou Olha o secador coração, aí, amigo. Você quando eu pegou te o lugar chamar do de Michel secador Anderson. aí, vocês... Já não pediram reclamem até pro depois, Abner tá? dar férias pro Mataus aqui no chat. O Diego Costa, falando aqui de desfalques, ele tá flodando aqui o chat, inclusive, com os desfalques do Remo. Tá querendo que a gente... Que não ele já são falou sobre desfalques, alguns tá? deles, né? Nem estrearam ainda. Tá Desfalque botando o nome aqui, ainda nem chegou. Não, e desfalque é quando o cara... De volta no rádio, senhoras e senhores, 11h18, esse é o Liberamos de Esporte, estava passando aqui pelo chat, mais de 1000 aparelhos conectados com a gente, muito obrigado pela audiência, galera. Eu sou o João Vanderlei, junto do Yuri Costa, Mataus Pauxins e também do Caio Maia. Pô, manter o Kaique na lateral esquerda. Cara, eu juro por Deus E o eu Jorge, queria e o Jorge entender. no banco, e aí? Eu queria entender o que ele tentou fazer com aquilo. Porque ele preferiu... Por que ele preferiu improvisar um zagueiro que tem muito mais qualidade de zagueiro que o próprio Léo Andrade, que pode jogar na esquerda, do que deixar ele na zaga e jogar o Léo Andrade na esquerda? O que seria o mais correto. O que mais me surpreende é ele não ter colocado o Jorge, né? Que é o cara da posição. Acredito que ele quis um pouco mais até de velocidade, porque o Kaique, às vezes, quando subia, ele subia bem, subia rápido. Pode ser até uma alternativa, porque o Osório gosta de Inventar. testar alguns jogos. Não digo nem de inventar, porque às vezes você descobre uma característica interessante no seu jogador que às vezes nem ele sabia, né? Tantos jogadores aí mudam de posição. Por exemplo, ele colocou o Pikachu de 10. O Pikachu não teve capacidade de criar alguma coisa ontem, mas acredito que muito mais pelo coletivo. Mas essa vai ser a posição do Pikachu. Como é? Essa vai ser a posição do Pikachu no Remo. Jogar de 10. Aí é que tá. Não é nem um 10, né? Porque Acredito o Remo que joga ele- no 4-1-4-1, ele joga com dois centrais ali. Acredito que ele quis colocar o Kaique ali por questão de velocidade. Eu compreendo que o Kaique pode Tanto ter no mais ataque quanto na defesa. vigor físico e velocidade que o Jorge, já pelo fato do Jorge estar numa idade um pouco mais avançada, mas aí você vai abrir mão do Kaique na zaga e colocar o Léo Andrade. Então, Perde muito, né, cara? Aí, pô, não faz sentido. E aí o que chama mais atenção é que quem era o lateral na base era o Léo, né? Então chama atenção essa escolha do Osório. E isso, até em relação à forma como o Remo vai ter o elenco a partir de agora, o Osório ele vai ter que encontrar um jeito de fazer essa transição desses jogadores que chegaram. Porque, pô, pra mim o Leonel Pico vai ser titular do Remo, mas é ver como ele chegou fisicamente. Porque também se tu bota o cara fisicamente não tão bem porque a pressão tá grande, tu corre o risco de queimar o cara. Mas é por isso que eu falei, será que o Remo vai ter que acelerar a estreia de alguns atletas? Acelerar o processo? Eu acredito que dá pra tu, por exemplo, se o Pico que chegou há uma semana tiver melhor preparado que os caras que estão desde janeiro, aí sim. Aí o problema é dos caras que chegaram em janeiro. Mas O Monte, por exemplo, já estava treinando das semanas antes. sim. Então, ver como é que tá cada peça, porque tem algumas peças que tu pode querer sem acelerar, tem outras que não necessariamente, porque tu tem que acreditar em quem tu contrataste para essa função. Por exemplo, o Cufré. Se o Cufré tiver mal, tu precisa acelerar absurdamente ele, ou tu vai acreditar, por exemplo, num Sávio e num Jorge. Porque, pô, se os dois, Sávio e Jorge, não tiverem condições de ser lateral numa Série A, e tu for de novo com o Kaique na lateral, então já manda os caras embora. Se tu acha que eles não vão pro servir, O último jogo do Leonel Pico foi no dia 20 de dezembro, derrota para o Estudiantes 2-1. Sim, deve ter ficado um período de férias, né? E chegou a uma semana assim, mais ou menos. João, ainda, é né? importante a gente entender que é necessário. E foi na claro, final do Campeonato Argentino, tá? Clausura, né? É Na importante final do Troféu de Campeões, porque na Argentina agora tem tá uma duas farra. Supercopas, né, lá. Tem o Troféu dos Campeões e tem a Supercopa Internacional, se não me engano. A AFA conseguiu Tem superar a 15 CBF. Supercopas. Então, só para complementar um pouco a história, que eu acho que a gente realmente o Remo tem que começar a pensar que o Remo tem que acelerar processos de estreia de alguns jogadores. Só que, de novo, reforço, para mim o problema não é necessariamente a formação do elenco. Claro que tem deficiências agora, mas sim o encaixe de poder ter um sistema defensivo mais sólido e de justamente ter um meio campo que consiga desempenhar alguma função mínima de proteção para essa defesa. E isso eu acho que passa pelo treinador compreender as peças que tem no elenco. Eu acho que o Osório tem dificuldades ainda. Isso é tempo, né? É tempo. E assim, a gente não tem tempo para isso. O Osório acho que tem dificuldades de compreender as características dos jogadores e poder adequá-las no seu sistema tático.
Então, enquanto o Osório não tiver essa chavinha virada, o Remo vai continuar sofrendo. Por mais que cheguem os reforços, por mais que os jogadores estejam fisicamente bem, acho que o gap para um time mais preparado de Série A vai ficar menor, mas ele não vai ser igualado enquanto, taticamente, o clube não conseguir desenvolver algo minimamente consistente. Senhores, ainda sobre o Remo, aqui o Edinaldo, por exemplo, aqui no chat. Osório sempre foi assim na época que ele treinava o São Paulo. Dava muita raiva porque ele não repetia escalação e sempre fazia muita improvisação. Obrigado aqui ao perfil 888-15-2840. Mandou R$2 no superchat. Valeu aí. Só o dinheiro. Manda um alô aí no Obrigado, chat viu? pra gente saber teu nome. Pelo Verdade, menos. só tem a foto. O número do dele. telefone dele ali foi. Eu acho.